A 3 de outubro de 2025 conhecemos a sentença do extenso caso Anjos versus Joana Marques. A banda processou a humorista em mais de 1 milhão de euros com base num vídeo humorístico publicado nas redes sociais. Em causa estava a interpretação do hino nacional pelos irmãos Rosado numa prova de MotoGP em Portimão, intercalada com reações do júri do programa Ídolos a que Joana Marques pertencia. Os cantores alegaram que o vídeo propagava desinformação, que manipulava a atuação e responsabilizavam-na pelos comentários e danos patrimoniais. No final, houve a absolvição total. Sérgio e Nelson acabaram apenas por chamar a atenção para um vídeo que já estava esquecido pelo público em geral, e a sentença deixou claro que, e passo a citar, não ficou provado que foi a publicação da Ré que deu origem à polémica que afetou a vida e o negócio dos queixosos. A sentença ficou manchada apenas por ter ficado provado que Joana Marques é influencer e também radiologista. Factos de que a Ré tentará recuperar no seu novo espetáculo, em sede própria, onde já anda pelo país a contar o seu lado deste processo. Só entre Porto e Lisboa, 17 sessões esgotadas em grandes salas dessas cidades. Bem-vinda novamente ao Humor à Primeira Vista, Joana Marques. Humor à Primeira Vista. Com Gustavo Carvalho. Os Coliseus de Lisboa e Porto vão ser palco de solidariedade. E a receita dos bilhetes reverte na íntegra para ajudar a reconstruir as casas de milhares de famílias da zona de Leiria. Dia 5 de maio, sobe ao palco do Coliseu de Lisboa, Marisa, Capitão Fausto, Tiago Betancourt, Samuel Lúria e os 12 ao todo, Carlão e Ana Lua Caiano. Uma iniciativa Concertamos Juntos com o apoio da Vodafone. Compra já o teu bilhete em bol.pt. Obviamente já começaste a tour, mas temos de inevitavelmente falar primeiro todo este caso que fomos acompanhando aqui no Humor à Primeira Vista. Eu também, eu acompanhei o vosso acompanhamento. E eu fui assistir, pelo menos fui assistir a 2 sessões do julgamento e depois relatava aqui o que tinha acontecido. E houve 2 pormenores. Divertido, não foi? E foi divertido, muito divertido. Apesar do calor, muito calor sem ar-condicionado. Era junho ou julho, não é? Exato, era verão, muito quente. Mas um dos aspectos que me chamou a atenção exatamente nessas sessões do julgamento é que, primeiro, tiravas muitas notas num caderno e depois vimos também, quando anunciaste o espetáculo em sede própria, que durante o julgamento tens lá uma pequena declaração em que dizes que farias depois declarações em sede própria. Ou seja, já usaste premeditadamente o nome do espetáculo, que eu imagino que já estivesse na tua cabeça. Portanto, quão cedo é que decidiste este processo vai dar um espetáculo? Eu acho que decidi no dia em que recebi o processo. Porque o processo era muito engraçado ler por si só. Ou seja, eu acho que quase já era uma peça artística à partida, uma peça cómica. E era muito extenso, tinha quase 500 páginas, era assim um mega processo, parecia a Operação Marquês. E logo nessa altura pensei nisso. Lembro que depois recebi aquilo no final de uma semana. No fim de semana li tudo com muita atenção. Há aquela primeira leitura que tu fazes só para perceber o que é que se passa aqui, o que é que querem, o que é que exigem, quanto dinheiro é. Pronto, essa leitura assim mais séria, digamos assim. Mas depois fiz uma segunda leitura e comecei a reparar em muitas coisas que achei muito cómicas e logo nesse momento pensei, só o processo dá um espetáculo. Eu não sabia que o julgamento daria outro espetáculo e então depois a minha dificuldade foi condensar as duas coisas para mais uma vez não ter um espetáculo de 5 horas e conseguir fazer uma espécie de best-of e contar a história toda, não perdendo muito pelo caminho, mas obviamente deixando muitas coisas de fora. E pronto, nessa altura, antes de partir para o julgamento, já sabia que tinha esta intenção de fazer um espetáculo, já tinha salas marcadas. Não sabia que ainda vinha aí muita matéria extra e já tinha o título. A certa altura surgiu-me algures entre receber o processo e ir a tribunal, que foi para aí 1 ano, lá para o meio. Acho que talvez ouvindo alguns comentadores que foram comentando na televisão, naqueles programas que eu aprecio, da CMTV, etc., esses debates interessantes, quando o processo foi tornado público pelos Anjos, saíram umas revistas e então tornou-se tema aí ainda antes do julgamento. E as pessoas usavam muito esta coisa, não é? Este jargão de sede própria. E eu às tantas pensei, sede própria pode ser bom, porque por um lado é assim um termo jurídico e por outro, em sede própria, neste caso é sobre mim, portanto eu vou falar disto em sede própria
que sou eu, neste caso. A tua perspectiva sobre o caso. Exatamente. Ok, leva-me a esse momento. Recebes, estás assustada por estar a receber o processo, não é acusação, é um processo, não é? Não sei, Sim. o termo deve ser esse. Estás assustada por estar a receber, estás com o Daniel, como é que se processa? Porque recebi na rádio, portanto estava nesse momento com a Inês Lopes Gonçalves, foi a primeira pessoa que viu a seguir a mim. E estávamos incrédulos as duas a ver aquilo. Eu já tinha recebido anteriormente um e-mail, como eles referem. Tinha recebido primeiro uma tentativa de telefonema de Nelson Rosado no próprio dia em que fiz o vídeo, portanto era o 25 de abril, lembro-me que era 25 de abril, até porque a legenda do vídeo foi por isto que se fez o 25 de abril, era uma pergunta. E ele ligou-me no próprio dia. Por isso eu acho engraçado quando depois a dupla alega os tais danos e sobretudo danos patrimoniais e penso assim, mas como é que eles então no próprio dia já queriam que eu tirasse? Como é que sabiam no próprio dia que já iam ter, ou são visionários, não é? Como é que eles sabiam que iam ter danos patrimoniais? Não sei o quê, porque eles frisam muita coisa, não foi pela piada em si, não foi pelo vídeo, não é isso, é por tudo o resto. Só que tudo o resto ainda não tinha acontecido no dia 25 de abril e o Nelson já me estava a ligar insistentemente. Eu, que detesto falar ao telefone e tenho uma parte do espetáculo que é precisamente sobre o facto de eu não atender o telefone a ninguém, não é especialmente ao Nelson. Não atendi. Depois recebi um e-mail em que já percebia um bocadinho o tom da coisa. Que está na sentença, aliás. Exatamente. Essa troca de e-mails. Exatamente, que era exigir que eu tirasse o vídeo no espaço de 2 dias, não iam avançar para outras medidas e avançaram, pronto. E o resto, a partir daí, as pessoas já sabem. Mas a minha reação, é engraçado perguntares, porque é de facto o início do meu espetáculo. É contar precisamente isso, não exatamente, espero eu com então um bocadinho mais de aqui, graça, não vou revelar, mas posso dizer isto, não tem mal nenhum, que estava na rádio, de facto chamaram-me para receber correio registado, não é? Nunca é bom à partida. E estava com a Inês e folheámos aquilo, era muito, não deu para ler tudo ali, porque é de facto um processo muito grande e com muitos anexos, porque depois tinha anexada toda a faturação dos anjos e uma série de coisas. E foi aí que eu percebi que aquilo era real, ou seja, que aquela ameaça no e-mail que eu muitas vezes recebo, não muitas, mas algumas pessoas a dizer, se não apagarem o episódio extremamente desagradável, vamos fazer não sei o quê, e depois não fazem. Acredito que pelo meio caiam em si, relativizem e pensem, não é assim tão importante, já ninguém se lembra e desistem. Neste caso foi o único, assim, recentemente, que entre a intenção da pessoa e depois acontecer de facto, passaram para aí uns 2 anos, portanto eu estava já muito esquecida de tu não fazias ideia, ou seja, já nem te lembravas que tinhas... Por acaso, algumas semanas ou meses antes tinha-me cruzado com o Fernando Alvim, que aparece sempre nesta história em momentos inesperados, e ele tinha-me dito que tinha recebido um telefonema do Nelson, espero não estar a cometer nenhuma inconfidência, mas acho que não, porque ele disse isto em tribunal também, que o Nelson lhe tinha ligado e que estava muito furioso e que ia avançar para tribunal. Isto já, sei lá, não sei dizer o ano, em 2023 ou 2024, ou seja, já tinha passado muito tempo do incidente original e só quando o Alvin diz aquilo é que eu percebi, ele ainda está a pensar nisso, quer dizer que isto mexeu mesmo exatamente, o Alvin diz que ele falava disso quase como se tivesse acontecido no dia anterior e aí fiquei com uma ideia de que então de facto ia mesmo acontecer e depois quando o processo chegou percebi, está mesmo a acontecer, mas vi sempre mais o lado cómico. Lá está, eu acho que se calhar. Mas foi automático esse lado cómico? Começaste a ler e é logo. Foi. Logo, não há nada em ti que isto vai ser uma chatice. Não, claro que há o lado chato, mas eu já tinha tido essa chatice no passado, não é? Quando tínhamos o Altos e Baixos no canal Q, chegámos a ir a tribunal 2 vezes. E tinha muito mais o lado chato, porque não era um processo assim tão engraçado, tinha mais a ver com os direitos das imagens, etc. Porque aquilo era meio pirata, não é? Nós usávamos tudo, como se não houvesse lei, como se estivéssemos no faroeste. Embora depois as pessoas enverdassem sempre pela questão da difamação e depois invariavelmente acabavam por perder, enquanto que se calhar se tivessem reclamado pelas imagens que usávamos no canal que sem pagar aos outros canais, com certeza teriam toda a razão. Agora posso dizer, espero não prejudicar o canal que é atualmente, acho que já não. Mas então essas 2 vezes ir a tribunal tiveram só a parte chata e não foi assim tão divertido. Pronto, foi curioso, ficou uma história para contar. É engraçado estar em frente a um procurador a ler passagens de um guião humorístico, é tudo muito inusitado, mas pronto, foi numa pequena escala. Eu percebi que agora isto ia ter, sim senhora, a parte chata, mas ia ter um lado muito mais divertido pelo absurdo que estava ali naquelas páginas. Ou seja, as premissas já eram muito absurdas, desde quererem provar que eu sou influencer e não humorista. Ou seja, parecia de facto um guião cómico, assim... as ideias que lhes passaram pela cabeça quase como formas de me condenarem, não é? Vamos provar que ela é humorista, não é humorista, vamos provar que ela tinha uma intenção, tinha dolo, quis prejudicar, e eu penso, mas... E depois no fundo foram estas reflexões que eu levei para o espetáculo, porque raio eu quereria prejudicar os anjos, nunca tive nada contra eles, não os conhecia, não gostava até das músicas, ainda gosto de algumas. E portanto achei logo que havia ali muitas premissas para desenvolver a partir dali. Portanto, tens que contar essa ideia ao Miguel Isaac, não é? Que é teu produtor, agente, tens que contar ao Daniel.
E então contas logo as duas coisas, que é, recebi o processo e tenho a ideia para o espetáculo? É isso tudo Não, junto? talvez no primeiro dia tenha sido só ainda recebi o processo e depois Ok. houve ali uma fase ali nas primeiras semanas de contar aos meus amigos, não é? Contar às Sim. pessoas mais próximas, olha isto, e que inusitado, e ler e reler aquilo e toda a gente rir muito. E não digo isto para me lembrar dos anos mais uma vez, mas achámos de facto engraçado. Percebo que para eles não tinha graça, da nossa perspectiva tinha coisas muito engraçadas e que depois percebi que era da perspectiva geral, quando soube mais Claro. tarde, por exemplo, da questão do acne, etc. É de facto inusitado. E percebi, olha, isto realmente é uma coisa a que muita gente acha graça, não sou só eu, podia ser só o meu espírito meio retorcido, mas não. E então rapidamente comecei a pensar que aquilo ia dar um espetáculo, ainda não sabia exatamente o que é, mas lá está também. Houve tempo entre uma coisa, entre chegar o processo e o julgamento foi 1 ano, e agora já passou quase mais outro ano, portanto. Mas houve em tempo. algum momento houve uma reflexão tua ou alguém junto a ti que pensou, pá, Joana, mas se calhar Claro, já vais querer continuar isto depois do processo? Eu acho que todas as outras pessoas à minha volta, mas em especial sempre a voz da razão, o Daniel, por um lado, sensatez e algum cuidado antes da sentença, do género, pode acontecer, de repente, mesmo que seja muito absurdo, condenarem-te. Já vimos, já aconteceram coisas absurdas noutros sítios, não é? E noutros julgamentos, e então eu acho que ele tinha esse lado sensato de, vamos lá, pode acontecer, mesmo que seja 1% de probabilidade, pode acontecer. A mim nunca me pareceu. Se calhar estava errada, mas pronto, ainda bem que não, porque assim não fiquei angustiada. E depois, quanto ao resto, foi a insistência do Daniel de reunirmos com os advogados para ter a certeza que este espetáculo podia ser feito. E sim, o feedback que nos deram é que sim, porque não saiu dali nada, ou seja, este caso não deu em nada, nem saiu dali nenhuma proibição de eu falar dos anjos, ou seja o que for. Também pelo tipo de processo que foi, tinhas algum tipo de, eu usei aqui a expressão na altura nesses Obrigação, episódios, não foi? dever humorístico, Dever. de fazer este espetáculo como também resposta àquilo que na altura também falámos aqui num episódio que eu gravei com a advogada Leonor Caldeira. Poderia ser um processo para tentar intimidar-te a não voltar a fazer este tipo de piadas com eles, ou na visão deles não continuares a enxovalhar as pessoas, não é? E a humilhar, sim. Sentiste que havia esse dever humorístico? Sim, nem vi como dever, vi mesmo como lazer, se quiseres, lazer ok. humorístico, como diversão, porque repara, no fundo isso é o que eu faço todos os dias, não é? É pegar em coisas que eu considero insólitas, inusitadas, em que eu vejo um absurdo qualquer e falar sobre elas. E de repente, para mim, não fazia sentido ter este presente, não é? Cair-me isto nas mãos, que em qualquer outra ocasião aquilo daria um extremamente desagradável, ou vários, não é? E portanto, por que não fazer? E mais do que estar a levar isto para um universo extremamente desagradável, até porque não se passou live, era uma coisa que as pessoas muitas vezes me perguntavam quando isto saiu nas notícias, onde é que eu vejo o episódio dos anjos? Eu, não foi um episódio, foi só um vídeo muito fraco, um vídeo que já foi feito milhares de vezes, ou seja, costumo dizer, também falo disso no espetáculo, que não fui processada pelo meu trabalho, que mais uma vez considero que foi pelo meu lazer, porque foi uma coisa que eu fiz num feriado, que lá está, 25 de Abril, em casa, uma coisa que já foi feita milhares de vezes, não é uma fórmula já muito antiga, fiz só mesmo porque achei divertido, mesmo como brincadeira. Com tantas piadas que já fizeste, é um exato, bocado... se me perguntasses qual é que eu esperava que desse problemas, esta estava mesmo no fim da lista. Por um lado acho pena, porque se calhar tinha sido uma discussão muito mais interessante se fosse uma piada em que as pessoas se dividissem muito, se calhar foi um bocadinho grave, não sei o quê, ou seja, acho que tirou esse lado emocionante à discussão, porque a maioria das pessoas, mesmo as que não gostam do estilo do humor que eu faço, estava do teu lado. exatamente, acho que isso diz tudo, não é? Diz, pronto, eles de facto nesta aqui, ela é péssima, mas nesta não tem razão. Acho que por um lado podia ter sido mais interessante um outro tipo de piada. Por outro lado, acho que há uma função que cumpre ter sido esta, é que mostra que qualquer coisa pode ofender qualquer pessoa, que foi também uma das coisas que eu disse na altura do julgamento, é que aquela ideia de não tão que façam um humor que não ofenda, mas o que vai ser isso? Porque o que te ofende a ti não é o que me ofende a mim, nem aos anjos, e íamos fazer uma lista em que chegávamos ao fim e eu acho mesmo que não sobrava nada, porque se aquele vídeo tão infantil, eu acho tão inócuo mesmo, provocou tudo isto, é porque acho que é a prova de que qualquer coisa pode dar um problema. É que nem para isso foi útil, não é? Ou seja, nem uma discussão interessante sobre os limites da liberdade de acho que expressão. ficou mais no campo do absurdo e do nonsense. Mas pegando ainda nas palavras da Leonor Caldeira nesse episódio que referi, ela falava de que isto poderia ser enquadrado como um caso SLAP, não é? Ou seja, um processo em que a partir de alguém até pode saber que vai perder, mas decide fazê-lo lá mesmo porque sabe que os danos psicológicos e financeiros até que pode causar a quem está do outro lado vão ser úteis para tentar, lá está, intimidar, fazer com que a pessoa pare, não é? Isto é um tipo de casos, pelo que a Leonor dizia, aplicado muito a jornalistas de investigação, mas ela também dizia que com humoristas. Desse ponto de vista, não
sentias que tinhas mesmo de fazer, ou seja, tu disseste que era lazer, mas não havia mesmo aqui uma parte de dever de mostrar uma resposta, de dar a entender a seguir a este caso, apesar de teres vencido, que, atenção, este objetivo de me tentarem calar ou incentivarem-te a uma autocensura, não é? Sim, melhor isso aliás dizendo. vem até depois na decisão da juíza, não é? Ela fala disso de facto porque fala de uma coisa que eles sugeriram a certa altura em tribunal, é que eu, porque tinha muitos seguidores ou porque era muito ouvida na rádio ou o que fosse, tinha uma obrigação quase superior de ter muito cuidado com as coisas que dizia, era quase como se fosse um castigo, um eventual sucesso que tenhas em alguma coisa. É como se aqui o Ricardo ao domingo à noite na SIC, como há 1 milhão de pessoas a ver, então ele de repente tinha que ter o dobro do cuidado e tinha que fazer menos piadas do que fazem outros colegas dele que tenham menos pessoas a ver. E ela dizia que isso era um péssimo princípio porque ia implicar autocensura prévia, não é? E eu acho que houve um bocadinho esta tentativa, eu não sei. Também é um exercício que eu tento fazer no espetáculo, o que é que iria na cabeça nos vários momentos, o que é que iria na cabeça deles, porque eu cheguei ao fim sem perceber, ou seja, qual era a real intenção deste caso, se era porque sentiram de facto aquelas coisas todas e acreditam em tudo o que estão a dizer, se era quase uma ideia de vingança, entre aspas. E chegaste a uma conclusão? Não cheguei, continuo sem saber e continuo muito curiosa, mesmo que o caso não fosse comigo. Estas coisas intrigam-me sempre, não é? O que é que estas pessoas pensaram quando reuniram com as advogadas deles? Qual era a ideia disto, de pedir 1.118.000 euros? Vi na altura depois reportagens que diziam que em Portugal o valor de indemnização quando se perde uma vida é à volta de 100.000 euros. Como é que de repente isto ia para mais de 1 milhão? Ou seja, houve ali muita coisa que para mim ainda hoje é insondável. Mas admites esta possibilidade de ter sido só para te há quem defenda intimidar? essa tese, sim. Acredito tanto como acredito nas outras, porque não sei, não consegui perceber o que é que estava ali por trás e o que é que ia na cabeça deles. Acredito que achassem, até por uma certa, ou seja, falaste do Gustavo e há muitas outras pessoas que publicamente se manifestam contra mim e bem, estão em pleno direito de o fazer. E eu acho que pode ter ficado nos anjos a ideia de isto é uma pessoa de quem muita gente não gosta, que até é verdade, só que mesmo essas pessoas que não gostam, a maioria delas não lhes deu razão. Eu acho que eles se calhar esperavam assim um movimento popular de vamos juntar aqui os lesados todos desta rubrica ou desta pessoa e vamos ter muito apoio. Eu acho que mesmo, eu depois revi todo o material que guardei de arquivo, de entrevistas deles, etc, e revendo tudo agora em retrospectiva, percebo que nas primeiras entrevistas eles estavam muito confiantes e estavam muito, quando chegar a tribunal toda a gente vai perceber o que está em causa e toda a gente nos vai dar razão e ficar do nosso lado, e acho que para eles deve ter sido surpreendente isso não ter acontecido. Até para mim, em alguns casos, como o Gustavo Santos, foi. Já te pagaram as custas judiciais? Olha, é muito curioso estás a perguntar isso porque recebi hoje, antes de ir para aqui. Parece combinado, mas já não me lembrava. Estas coisas, lá está, tudo demora muito, passa sempre 1 ano entre cada coisa. Bem, e há bocado recebi mensagem da advogada a dizer que já estava. E de não facto, veio a tempo de pagar a parte da decoração do espetáculo, assim, então. Ainda não é? É para Lisboa, Mas Porto, ainda dá para investir, não é? Ainda dá para investir, sim. Pá, fascinante. Pois é, porque estas coisas ainda demoram muito, não é? E isto já foi, portanto, a sentença já foi em outubro. A decisão foi em outubro, chegou portanto, hoje. Quantos meses? 6 meses, praticamente. Ainda dá para umas férias. De que forma é que foi desafiante, então, depois construir o espetáculo, no sentido em que o guião parecia que já estava praticamente feito, não é? Parece que entregaram um guião na rádio já, tipo, sim, olha, está aqui, se quiseres fazer o teu próximo solo. Aquilo dava para fazer um bocadinho como há, se calhar, ainda não vi a peça, mas do Senhor Engenheiro, não é? Exatamente, ou seja, já vi. Aquele processo à partida parecia um guião já para uma peça. Se quisesse só fazer, no fundo, uma reconstituição dos acontecimentos e quisesses reproduzir o tribunal e tudo o que se passou lá, tem muitos momentos que não precisas de mexer, ou seja, exato, eram cómicos por si. Sim. E por outro lado houve outro desafio ainda, que eu ao início tentei que o julgamento fosse à porta fechada, e é uma coisa que depois também as advogadas acharam muito mal. No último dia há toda uma discussão sobre isso. Exatamente. Da tua advogada a dizer, mas nós propusemos que fosse à porta fechada, vocês é que não quiseram. Exatamente, porque eles depois disseram que agora estavam outra vez a ser bombardeados com piadas. E foi engraçado porque eu não tinha a mesma intenção que eles quando pedi que fosse à porta fechada. Na verdade não queria divulgar logo tudo aquilo, ou seja, no fundo eu tinha ali material precioso que não queria muito que as pessoas soubessem. Okay. Foi essa a minha intenção que falhou, e obviamente as pessoas começaram todas a fazer, ou seja, já tinha muita coisa escrita, outras pensadas, já tinha muitas piadas que foram depois feitas e bem pelas pessoas todas, outros humoristas no Twitter, ou seja, claro que acne, etc, tudo aquilo dava muita vontade de rir e era muito apetecível para fazer humor, e portanto deu-me mais trabalho, mas isso até foi bom, tive que riscar todas aquelas que já tinha e tive que pensar noutras, e portanto hoje em dia no espetáculo as pessoas já não se vão rir da novidade de ter borbulhas na cara por causa de uma piada, porque isso já sabem, portanto implica depois pôr alguma coisa em que as cima pessoas não disso. saibam. Exatamente.
Tu já tinhas tido algumas ameaças, pelo que estavas a dizer, às vezes de processos que depois não chegavam mesmo a ir a tribunal, não é? Voltaste a ter algum depois deste não ter Olha, corrido? eu tive umas semanas ali próximas do julgamento. Entretanto, eu continuava a fazer extremamente desagradável, só não fui naqueles dias em que tive de estar em tribunal. E houve umas pessoas, também achei outra vez muito engraçado. São sempre as pessoas mais inesperadas e as coisas que parecem mais infantis e inocentes. Que deixa eu ver se consigo explicar que episódio era, não me lembro do nome, mas eram extremamente desagradáveis, sobre umas pessoas no Porto que organizavam casamentos reais, mas de países distantes, não sei, receberam o rei, não sei dizer agora. Ok, não me lembro. Mas pronto, recebiam cá o rei e a rainha, não vou dizer que é do Tahiti, mas uma coisa do género, e faziam a cerimónia de casamento, e aquilo era, deu uma reportagem na SIC Notícias sobre isso, e aquilo era muito, muito cómico. E eu fiz uma coisa sobre isso e depois recebi um e-mail. Eu estava a decorrer o julgamento nessa altura. Um e-mail que dizia: nós então agradecemos, não gostámos, tenho que procurar isso. Não gostámos, no final já vejo se encontro. Não gostámos de nos ver retratados assim, e portanto agradecemos que retirem o vídeo. Nós respondemos: olha, não vai dar por isto e por aquilo, tal como respondemos na altura aos anjos, mas eles aí, pronto, meteram a viola no. Foi só uma tentativa. E achei que quero ver que isto agora vai pegar. E aí de facto pensei: se de facto este julgamento tivesse outro desfecho, de repente toda a gente estava legitimada para fazer isto. Olha, não gostei da piada que fez sobre mim, tire. Claro. E portanto, nesse aspecto, ainda bem, acho que foi boa notícia para todos, humoristas ou não, que isso não tivesse acontecido. Ainda assim, houve lá um pormenor. Eu lembro-me depois a ler a sentença, em que a juíza dizia algo como: dizia que esta piada não tinha de facto aquela pretensão de causar o dano, não tinha esse poder, mas deixava meio aberto que algumas piadas pudessem ter. Pois, reparei também nessa parte do texto, eu discordo. Exato. Mas pronto, é o entendimento da juíza. Gostaria se conversássemos, não é? Tu recebes a sentença e depois já não há mais conversa. Sim. Mas se reencontrasse, que me exemplificasse. Ou seja, eu não vejo que exemplos pudesse dar que, tirando, quando vamos já para o discurso de ódio, isso é outra discussão, não é? Mas aí invalida logo que exatamente, seja uma piada, que seja humor, não é? A partir do momento em que é humor e é entendido como tal por toda a gente, depois podes achar de mau gosto, bom, gostar, não gostar. Estava aqui a tentar abrir porque encontrei o e-mail, que é a solicitação de retratação, mas não estou a conseguir, devo estar aqui sem rede, já vejo. Solicitação de retratação e remoção de conteúdos lesivos no programa, extremamente desagradável. Mas pronto, acho que aí abrimos uma porta muito, muito complicada e lembro que foi das poucas linhas do processo da sentença de que discordei assim veementemente. Tiveste mais algum além desse e-mail? Eu acho que não. As pessoas acalmaram um bocadinho então. Olha, deixa eu ver se está aqui. Encontrei. Queres que partilhe contigo? Força, partilha por favor. Na qualidade de representantes legais da marca, se calhar não vou dizer, não é? Sim. Bem como das pessoas individuais, os nomes dos senhores, vimos por este meio solicitar formalmente a remoção imediata de quaisquer referências às referidas entidades e indivíduos no programa extremamente desagradável. A forma como ali fomos mencionados não configura, em nosso entender, uma expressão de humor legítimo e saudável, mas antes uma caricatura desajustada. Eu acho que toda a gente acha. Eu também tenho lá umas caricaturas. Sim. Houve uma altura que era moda as caricaturas. No outro dia vi em casa dos meus pais umas coisas antigas da escola e eu também não me revejo naquela caricatura. Pensei, não sou assim tão má. A testa é grande, mas não é tão grande. Portanto, acho engraçado. Uma caricatura desajustada, com juízes de valor que nos colocam numa posição pública de futilidade, leviandade e superficialidade, completamente dissociada do nosso percurso de vida. Importa ainda esclarecer que várias das afirmações proferidas no programa relativamente ao chamado Baile dos Príncipes são factualmente incorretas e depois são correções do género: o senhor não sei o quê não é organizador de eventos, não sei, pronto. O nosso ateliê, eu gosto muito deste esclarecimento, o nosso ateliê não é um contribuinte, não é esse. Termino-se cá com esta, que é: o nosso ateliê não é uma boutique, nem está localizado na zona da Boa Vista, mas sim na zona histórica do Porto. Precisão geográfica, pá, tudo de facto. As pessoas podem enervar-se com tudo, é o que eu cada vez mais, é a conclusão que cada vez mais chego. Claro. E para alguém chamar boutique ou uma coisa que não é boutique pode ser muito ofensivo, e eu aceito que seja, só não acho é que isso deu direito à pessoa a dizer tu nunca mais dizes boutique, mas que a pessoa tenha todo o direito a se sentir ofendida, e no caso dos anjos igual. Claro. Esse direito acho que ninguém lhes tira. Gostaste de ver humoristas transformados em comentadores? Foi muito divertido assim. Eu pensava, quem é que vai hoje? E às vezes diziam, olha, agora ligaram-me a mim, lá mesmo no nosso grupo aqui do Isto é Gozar com Quem Trabalha, havia assim, agora chatearam a mim, agora vou ter que ir eu não sei onde, não sei o quê. E pronto, acho que encararam todos aquilo como uma missão, não por gostarem de mim, que até não gostam, mas porque mas de até facto, fora desse grupo. É verdade, Foram vários.
Eu disse não gostam e aí lembraste de pessoas de fora do grupo. Sim. Não, mas eu acho que encararam isto como uma questão de todos. Eu acho que é, e acho que faria igual, gostasse mais ou menos do humor que a pessoa faz, porque acho que não é isso que está em causa minimamente. Claro. Da última vez que conversámos aqui no Humor à Primeira Vista, tu ias fazer o Desconfia na altura, espetáculo, portanto, a parodiar esta ideia daquelas grandes sessões de coaching em grandes auditórios e salas do país. Nunca mostraste grande entusiasmo por subir a palco em geral, não é? Sempre muito mais por escrever, mas ouvi-te recentemente no My Day, no podcast do Guilherme Fonseca, e acho que notei, Joana Marques, alguma excitação por subir a palco e experimentar piadas. E pensaste, ela o que é que está aconteceu? Sei. És um animal de palco agora? Não, Estás disposta a usar essa expressão? Isso acho que estamos livres acho que nunca virei a ser. Vai ser sempre, nunca é o meu elemento, na mesma. O meu elemento é mais estar em casa a escrever coisas, e gosto muito daquela perspectiva quando acordo um dia e penso, hoje não tenho que sair de casa. Pô, é uma coisa que me dá alegria genuína, e é o oposto do que acontece agora quando se faz 45 datas, que é nunca estou em casa, e dá-me assim umas saudades. Nos próximos meses estás lixada. Sim. Exatamente, nesse aspecto não vou poder ter essa alegria. Eu acho é que, e como falei disso com o Guilherme, descobri de facto, não é que eu achasse que não havia, mas de facto a utilidade de testar, não é? Normalmente tenho feito espetáculos que são muito difíceis de testar. Sei lá, fiz o Extremamente Desagradável ao vivo e lá está, são episódios do Extremamente Desagradável. No fundo é comentar vídeos, eu não posso ir testar isso para um sítio, até porque a partir do momento em que fazes uma vez, pronto, está feito. Depois o Desconfia também tinha aquela configuração muito especial, muitos convidados, era mesmo imitar uma coisa tipo o Cristina Talks ou uma palestra do Tony Robbins. Já lá vamos. Também era difícil de testar. Aqui tinha a parte que é mesmo sobre o processo e que de facto não me fazia muito sentido testar, até porque é um tema que interessa muito a certas revistas, olha, ao site do Dioguinho, então de repente começasse a fugir informação, acho que estragava um bocadinho a graça do espetáculo, que tem a ver também com a surpresa, com o que é que ainda não se sabe sobre isto, o que é que eu ainda não disse, e portanto essa parte eu não quis testar. Mas eu tenho assim uma espécie de parênteses, ou seja, o espetáculo não é todo sobre os anjos, é sobre os anjos e sobre mim também. E então aproveito algumas coisas de que eles falam e que foram faladas no processo, sei lá, às tantas um deles diz, tive que ir ao psicólogo por causa disto, eu faço a minha reflexão sobre ir ao psicólogo, e então essas partes que são exclusivamente sobre mim, não sobre eles, eu fui testei algumas vezes com a Mariana, e ser com ela também teve muito essa utilidade, nós podemos trocar ideias no fim e fazer quase uma espécie de trabalho de grupo, no sentido eu fui ver também os testes dela, sendo que os testes dela já estavam muitíssimo adiantados, porque ela já tinha feito tem aquela mania de deitar partes do espetáculo fora para fazer novas. Gosta de ter mais trabalho, é doente. Exato. E então dei-lhe algumas opiniões, sendo que eu acho que o texto dela já estava praticamente fechado, e ela deu-me muitas muito úteis, e gostei muito. Acho que foi esse entusiasmo que se calhar tu detectaste, de fazer uma coisa numa sessão da tarde, por exemplo das 7 da tarde, ficar a pensar naquilo, mudar, às vezes mudar só a ordem porque são ditas as palavras, e perceber que isso é a diferença entre não funcionar todo e funcionar até bastante bem. E portanto gostei desse exercício, quase um jogo de agora vou trocar isto, esta não resulta, não digo, e a verdade é que continuo a fazer isso agora, não que estas cidades onde comecei a fazer os espetáculos sejam um teste, fora disso já está uma coisa muito acabada. A verdade é que todos os dias tenho mudado alguma coisa, às vezes para desespero do produtor de espetáculo. Este vídeo afinal sai, entra aquele, está-me a entusiasmar essa coisa de não ser um texto fechado. Foi uma coisa que no Desconfia não dava para fazer. A partir do momento em que fechaste, aquilo implicava tanta coisa, tanta música, vídeo, convidados, não sei o quê. Se mudasses, de repente era uma confusão. Aqui não, que sou só eu, tenho essa vantagem, eu consigo mudar à vontade sem haver grande problema, e isso dá-me um entusiasmo também, que eu acho que me chateia muito no palco, além da minha falta de jeito em geral, é não ter muito gozo em repetir. Ou seja, fazer 45 vezes a mesma coisa é uma coisa que se calhar para um ator é muito entusiasmante, e até para quem gosta muito de stand-up também. Para mim até hoje nunca era. Acho que pela primeira vez está a ser, porque eu estou sempre a arranjar um novo desafio, que é, já tenho aqui, sei lá, vamos imaginar 20 coisas que funcionam e que agora fiz 10 datas, já posso dizer que aquelas funcionaram em todo o lado. Portanto essas estão estabelecidas, não vou mexer. Todas as outras que ou não funcionam, e entretanto já saíram, ou funcionam mas menos, eu penso assim, ainda dá para mexer nesta, para tendo a mesma intenção, porque eu ao mesmo tempo estou a contar uma história, não é? Há ali partes que eu não posso mesmo remover, porque aquilo tem princípio, meio e fim. Eu estou a tentar que as pessoas saibam como é que foi desde o momento em que eu recebi o processo até ao dia da sentença. Portanto há ali partes que eu preciso que estejam para contar a história, mas senti que algumas estavam lá só assim, só as positivas, não é? Então porque é que não consigo aqui pôr uma piada que seja, mesmo que seja uma coisinha de nada? Então ando neste trabalho assim meio de orivesaria, está-me a divertir muito. Também me está a divertir porque não tenho extremamente desagradável ao mesmo tempo, e isso dá-me esta liberdade de ter uma vida como as outras pessoas e ter tardes livres, e esse lado está-me a entusiasmar. Portanto se calhar detectaste bem esse entusiasmo. Então esse entusiasmo vai resultar em quê? Mais vontade de
fazer espetáculos? Não sei. A minha vontade nunca é enorme, mas depois, quando começo a fazer, divirto-me muito a fazer e, portanto, tem esse lado bom. E este acho que é aquele espetáculo em que eu me estou a conseguir divertir mais. Talvez também porque foi aquele em que eu pensei mais tempo. Tive muito tempo entre receber o processo, mais um ano até ao julgamento e outro ano. Portanto, no fundo, foram quase 2 anos a escrever isto. E, portanto, acho que mesmo aquele lado, normalmente para mim muito penoso de decorar, foi mais simples desta vez, porque eu já tenho estas ideias na cabeça há tanto tempo e conheço já tão bem o processo e o que aconteceu, que foi se calhar o texto que eu tive mais facilidade em decorar. Não sinto tanto que esteja se calhar a debitar como noutras alturas, quando são textos sobre outra coisa, e aqui sinto mesmo a contar uma história e acho que tem esse lado engraçado. E por um lado, nesses parênteses que estavas a referir de histórias são, portanto, mais privadas, que nós só vamos conhecer mesmo no espetáculo, gostaste mais de trabalhar isso? Ou seja, porque sentes que isso vai ser o ponto mais surpreendente do espetáculo de, ok, a Joana teve um ano em que basicamente o que as pessoas sabem é que esteve ocupada com o processo Anjos versus Joana Marques, mas de repente há aqui este detalhe de, pronto, uma vida mais íntima que não partilhas necessariamente e que de repente é tão incrível como o processo em si. Isso acontece? Difícil, eu acho que nada na minha vida é tão incrível como o processo em si. Eu tenho uma vida normalmente aborrecida, mas sim, entusiasmo-me a fazer essas partes do texto porque são muito diferentes do que eu faço todos os dias. Enquanto, mesmo naquela angústia, quando tens ali as páginas em branco, ainda sentes assim, já tenho os espetáculos marcados, alguns deles já esgotados com as pessoas até terem entregado. Ter entregado, portanto, ser entregue, ter entregado. É ter entregado, não é? Às vezes ainda soa mal. As pessoas deram-me o dinheiro delas, deram-me o tempo, já têm os bilhetes e eu não tinha nada. E isso faz-me sempre sentir no fundo, uma aldrabona, uma burlona. E nessa angústia de começar a escrever, eu percebi, eu vou ter que começar pela parte que eu sei que me sai facilmente, que é muito parecido com o extremamente desagradável, que por sua vez também já era muito parecido com altos e baixos, que é ter vídeo, era uma parte que demora muitas horas, que é daquilo tudo, porque eu tenho horas e horas de vídeo, porque foram as notícias durante meses. Daquilo tudo, eu lembro de estar no verão, em agosto, estarem de férias, estarem pessoas na piscina e estar eu assim fechada numa sala escura, mas a divertir-me muito, a escolher qual é o bocadinho que me ajuda aqui a contar a história e que ao mesmo tempo é engraçado. Portanto, houve essa parte grande de trabalho e eu comecei logo por aí, porque essa parte para mim é fácil escrever. Depois, claro, tem ajustes, há coisas que não resultam e eu altero, mas não me causa grande angústia. Para mim foi muito mais difícil e por isso também acho que foi muito útil a ajuda da Mariana e a ajuda, por exemplo, do Guilherme Fonseca, a quem às vezes enviava parágrafos, coisas do texto, foi lá assim, e ele acho que é um grande conselheiro. Essa parte para mim foi mais desafiante, ao mesmo tempo também mais entusiasmante. Acho que o sofrimento que causa é proporcional depois ao gozo que dá a fazer, porque é uma coisa diferente. Isso sim é muito mais stand-up, é uma coisa que eu não costumo de facto fazer e não tenho grande experiência. Eu diria que nunca te vimos a fazer isso, aliás. Sim, eu acho que havia... extremamente desagradável, é sobre o que é que está a acontecer, não é? Eu acho que fui tentando fazer assim uns bocadinhos só para ver como é que era. Imagina, quando temos extremamente desagradável ao vivo, havia um início antes da Inês e da Ana entrarem, que era só eu e que falava sobre uma... Aí partia da premissa das pessoas dizem muitas vezes, e agora voltaram a dizer, ela deve ter sofrido muito bullying na escola e agora vinga-se fazendo bullying nos outros. E eu te refletia um bocadinho sobre o quão estranho é eu de facto não ter sofrido bullying, porque tinha todos os ingredientes para sofrer. E aí pronto, eu sinto que fui fazendo uns ensaios para depois, quando isto fosse um bocadinho mais a sério, eu já não sentir que era a primeira vez e não ser aquela irresponsabilidade, esta pessoa nunca fez isto e agora vai fazer não sei quantos coliseus. E portanto acho que está aqui um híbrido dos dois formatos, não é? O formato mais habitual de comentário e análise de vídeos, que as pessoas já estão habituadas, claro. E eu também, e depois estes parênteses que também me têm dado gozo, porque eu acho que implicam mais esse trabalho de testar, não funciona, faz outra vez. Portanto, até agora as datas que já fizeste e Funchal, Faf, Monte de Moro Novo, Ponta Delgada, Ilha e Viseu, até agora, o dia em que estamos a gravar. Certo. Entretanto vais ter muitas mais e bem, não sei, Porto e Lisboa, como eu disse no início, são 17 e há muitas aqui que são duplas sessões, num dia fazes duas, não é? Algumas destas que passaram também já foram assim, já foram duas. E está tudo praticamente esgotado, não é? Eu acho que ainda há, eu não fui ver antes de ir para aqui, mas eu acho que ainda há uns bilhetes em Lisboa, que é onde há também mais sessões, porque acho que no total são 15 sessões, lá está, porque há essas duplas, e acho que há assim uns soldos para pessoas mais solitárias. São 15 sessões só em Lisboa? É. Então não são só 17 entre Lisboa e Porto, então disse mal. Pois, não são 15 dias em Lisboa, mas são 15 sessões, porque sábados e domingos têm a dobrar, e depois no Porto claro. Eu acho que são 7 Superbox Arenas. Bem, então eu depois já faço a correção no final, estejam atentos. Mas isto de facto, uma pessoa vai acompanhando os posts de Instagram e depois de repente abres mais datas. Mas houve aqui um ponto engraçado, curioso,
que Ricardo Araújo Pereira também decidiu de repente fazer um espetáculo. E está um bocado, acredito, na mesma posição que tu, no sentido em que não costuma fazer, ou não faz há muito tempo. E também não tem gosto especial E em também fazer. não tem gosto pelo que ele especial diz. em acredita em ir fazer, portanto. Foram Estou muito conferenciando, curiosa. Não, tentando não. perceber quem é que estava a testar menos, quem é que, Eu acho que ele ganha nesse campeonato. quem é que tinha menos escrito antes de que. Ele está sempre a dizer isso, aliás, falo muito com ele e com o Guilherme sobre este assunto e porque o Guilherme tem um espetáculo ao mesmo tempo também, então Exatamente. os três fomos trocando muitas impressões. Claro que o Guilherme é o bom aluno, é o que está Pronto, sempre é à o frente que- e exato, testou tudo. exato. Ele testa para lá do limite, ele Sim, testa sim, 70 sim. vezes, às vezes ele enviava-nos fotografias das noites em que estava a testar, às vezes numa cava em Odivelas para 3 pessoas. Já não é um bom teste isso Sim. também. Basta que aquelas 3 pessoas não tenham Sim, nenhum sim. sentido de humor. Eu acho que estou no meio, é testando ainda muito pouco, obviamente, comparado com quem faz disto vida, mas para mim já foi testar muito mais que o normal. E o Ricardo, pelo que ele diz, que eu não sei se é verdade ou não, ele diz que não tem Deixa-me só nada acrescentar. escrito. Estamos a 9 dias no momento Pois, em que que estamos a ele estreia gravar no Porto, né? de Ricardo Araújo Pereira se estrear. Ele diz que não tem nada, eu não Pá, acredito. pronto, isso eu também eu devido. E no outro devido dia isso. disse-lhe que ele é aqueles alunos irritantes que, sabes, toda a gente teve colegas assim na escola que saem do teste e dizem correu muito mal, estão quase a chorar, estás a consolá-los e depois têm 20. E eu confio que será um destes casos. Eu estou muito curiosa para ver o espetáculo dele, não faço ideia do que é que vai tratar, mas tenho a certeza que Neste vai ser momento bom. nem ele, à Nem partida. Não, de certeza que já está a ir. Isto é, Sim, é marketing, bluff, é bluff. marketing. Já sabes como ele é. Claro. Falaste da importância também dos testes com a Mariana Cabral e como tínhamos dito, ela tinha tido Sombra, que também, eu diria que os dois grandes fenómenos de espetáculos ao vivo nos últimos anos na Comédia Nacional foi a Mariana, pelo menos em termos de, eu não sei em números de bilhetes, porque Nem eu. pronto, mas em termos de sessões E a criticá-lo também não dias é e dada. pronto. Somos as duas de humanidades, Sim. não somos dadas às contas. Diria que é portanto este em sede própria que está em digressão e a Mariana que já acabou no início deste ano. E que fez 2 levas, não é? Com muitas Exatamente. salas. Como é que se justifica que duas pessoas que sentavam, acredito eu, lado a lado em algumas aulas de, sei lá, ciências da natureza ou algum estudo meio, não sei, tenham seguido não só a mesma profissão, como depois tenham os dois maiores fenómenos a nível de espetáculos de humor nacional? Como é que isto se justifica? Não acho que não tem justificação possível. Já Foi um encontraram acidente. Não justificação? sei se são os maiores fenómenos, mas como Eu é estou a que. dizer em número de Sim, sessões, claro, atenção. eu acho que só o facto. Sim, para não arranjar problemas. Não arranjo Para o teu lado, problemas, foste tu exato. que disseste isso. Exato. Eu acho que só o facto de termos as duas a mesma profissão já é inesperado, ou seja, não é uma coisa que nós falássemos, Claro. não era até porque não era muito óbvio naquela altura, nós já somos um bocadinho velhas, ela ainda não tem 40, eu já tenho, e não era uma saída profissional, digamos, muito óbvia. Eu acredito que hoje em dia nas escolas secundárias haja muitos miúdos a dizer que vão ser humoristas e pode haver até já grupos de amigos em que há mais do que um que quer ser humorista. Isso, nós não falávamos disso, e portanto parece meio um acidente que aconteceu e acabámos por vir dar ao mesmo sítio, e falamos muitas vezes da possibilidade de um dia fazermos uma coisa até as duas juntas, porque nunca Era isso que eu aconteceu. ia perguntar. É inevitável ou não? Tem que ser, tem de acontecer. Inevitável, não sei, Eu mas acho temos que é. conseguido evitar estes anos todos. Vocês Mas acho que vai fizeram ser uma divertido. vez uma coisa num festival que era o Recreio? Sim, era Uma uma conversa, conversa, não é? sim, mas Exato. foi um bom Mas teste. eu estava lá a assistir e gostei. Acho que aquilo tinha potencial para haver Sim, ali é uma formato. conversa que vamos tendo, e até tínhamos essa conversa ainda antes do Desconfia, depois meteu-se aquilo do Desconfia e meteram os espetáculos dela também, e filhos E e foste tudo. processada? E fui processada, e portanto, no fundo, a atualidade tem-me obrigado a fazer outras coisas, mas acho que é um projeto que ainda havemos de fazer, nem que seja, seja na reforma. Os anjos ainda por cima estão a privar-nos, não só o processo, Já estão a viste? privar-nos de uma colaboração. Joana Marques, Mariana Cabral. Muito bem. Eles que fiquem com a consciência ainda mais pesada. Mas estávamos a falar de bilhetes e na altura, na newsletter que escrevo aqui para o Expresso, que também se chama Humor à Primeira Vista, para quem estiver interessado em ir ler, eu escrevi em outubro que tinha já vendido mais de 60 mil bilhetes só nas datas entre Porto e Lisboa, anunciadas até. Tens alguma atualização em relação a este número? Não sei, de tour geral? Agora tenho que justificar isto, não é? Eu dizer, eu não sei, só tenho porque tu me perguntaste antes de ir para Exatamente, aqui. eu pedi isto, foi E eu preparado. Perguntei a quem de direito, não é? Ao produtor de espetáculo, e ele disse-me à volta de 85 mil. Ok, Pronto, eu acho que 85 mil bilhetes. já é um estádio como deve ser, com Não, a vantagem de não ser de facto um estádio. Eu estive a fazer as contas, 1,7 estádios do Dragão. Pois, que é o único estádio que interessa. É onde farias, não é? Mas Claro. acho que não sei se a experiência de espectador Sim, é muito boa num estádio. Também acho que não. Mas era giro acontecer, não é? Um dia.
Talvez. Acho que sim. Mas pode ser outra pessoa a fazer. Sim, e certamente, de certeza que alguém Há de já certeza estará que há aí a pensar, alguém com planos para já isso. estará acho a que pensar nisso, acho que sim. Tens alguma coisa a dizer sobre este número? Parece que 85 mil, e não só isso, às vezes as pessoas perguntam-me sobre que espetáculos é que estão a acontecer, se eu tenho alguma recomendação, e eu acho sempre fascinante porque acabo sempre a dizer, eu não sei se já repararam que a Joana Marques tem cerca de 17 ou o que são sessões esgotadas entre Coliseu de Lisboa e Superboc Arena no Porto. E eu, o caso de que me lembro, pelo menos, era o António Zambujo e o Miguel Araújo também tinham assim uma coisa em dupla no Coliseu, que também fizeram. Eu acho que eles fizeram 20 e tal. Sim, exato, 20 e tal. Pronto, mas eles têm a vantagem de ser dois. Claro, atenção. claro. Agora tenho que esperar. Claro. Eu e a Mariana, então não imagino. Exato. Isto, quer dizer, qual é a reação que tens perante este 85 mil, não é? Acho um disparate. Total. Não, assim, obviamente eu achava, ou seja, achava que tinha pelo menos o público que tive no Desconfia, eu já não sei quantos eram, mas pronto, eram bastantes. E portanto acreditava que aquilo não tinha sido horrível ao ponto das pessoas não quererem voltar. E portanto, pelo menos. Apesar de ser longo, como longo já as disseste. pessoas com câimbras e tudo, mas eu sinto que a maioria me perdoou, até porque eu tenho que pedir desculpa, tenho-me desfeito em desculpas É sempre verdade, que é posso, verdade. porque eu não queria incomodar. E foi uma das grandes batalhas para este espetáculo. E quando eu chego ao fim do primeiro, e o primeiro ainda era um bocadinho mais longo, e teve ali 1h25, eu pensei, isto para mim é uma grande vitória. Que alívio. Exatamente. Uma pessoa sem capacidade de síntese que todos os dias promete na rádio que vai fazer 9 minutos de rubrica e faz 18. Mas estavas-me a perguntar sobre isto. Sim, Eu não sobre penso muito nessa 85 parte. mil bilhetes. Estou surpreendida, claro. Ou seja, eu já achava que havia muito público, não é? Não vou dizer, não esperava que fosse ninguém. Já houve alturas em que esperava isso, agora também já não seria estúpido já pensar isso. Agora, não esperava que fosse tanto, mas percebo que foi um caso que chegou a toda a gente, portanto acho que aqui posso ter o meu público habitual e pessoas que nunca viram nada, simplesmente seguiram o caso e se calhar só me conheceram aí, e portanto eu percebo que isso abre logo muito o leque de possibilidades de pessoas interessadas em vir ver. Por outro lado, também é uma responsabilidade, tens ali pessoas que se calhar é o primeiro contacto e pode ser o último que têm com o teu trabalho, e então eu também tentei fazer a coisa inclusiva, digamos assim, no sentido em que não haja muitas piadas que só entenda quem esteja dentro do universo do extremamente desagradável. Claro que há algumas referências inevitáveis, mas tentei que fosse uma coisa bastante abrangente para uma pessoa que nunca tenha visto nada que eu fiz, possa chegar lá e perceber tudo, depois entendo logo se gosta ou não, mas que não seja uma coisa muito para um clube restrito, porque de facto não, foi um clube que saiu fora de controle e é muita gente. Imaginas-te a precisar de um novo processo para teres um novo espetáculo? ou Não. Aquele entusiasmo de que falávamos, achas que vai resultar? Sim, acho que sim. Eu gostei muito de fazer essa parte e acho que eu estou sempre a anotar temas dos quais gostaria de falar um dia. Eu, aliás, curiosamente, há muitos anos, se calhar há uns 5 ou 6, achava que 40 era uma idade muito distante e pensava assim, quando fizer 40 faço um espetáculo assim mais de stand-up, ou seja, sem ser só extremamente desagradável, etc. E sem querer? E sem querer fixe, mas vou ver se... Ou seja, o meu tema não seria esse, seriam outros temas, Sim, não é? sim. Eu acho que tema há sempre. Eu acho que, claro que isto foi uma ideia caída do céu e com muito sumo, digamos assim. Facilitou-me muito o trabalho, facilitou uma parte e complicou outra, tipo a escolha do que é que Sim. entra e o que é que sai. Mas acho que problema para ideias não tenho. Tenho muitos outros, esse não. Vamos falar do extremamente desagradável. Mais recentemente tenho reparado em alguns visados específicos. Tenho aqui uma lista, por exemplo, Bruno Nogueira, Salvador Martinha, Pedro Teixeira da Mota, Ricardo Maria, João Pedro Pereira, Joana Miranda, Rui Sinal de Cortes. A Joana Miranda já é mais antiga. Já é mais mas sim, antiga, ela na altura acho que ainda nem fazia stand-up, atenção. Mas que humorista destes é que achas que ficou assim mais incomodado com o teu extremamente desagradável? Incomodado é difícil dizer, até porque eu acho que normalmente, quer dizer, o Rui Sinal de Cortes, sem dúvida, porque mostrou-se mesmo muito Sim, incomodado. sim. Já falou do assunto. Exatamente, não é? uma coisa são aqueles que eu sei que ligeiramente incomodados porque se dizem aquela coisa, Portugal é muito pequeno, não é? Dizem Sim. alguém que depois diz alguém que me diz a mim, ou seja, eu tenho ideia dos que ficam mais e menos incomodados, mas de longe a reação pior, a do Rui Sinal de Cortes, como é sim, óbvio, sim, claro. o que é normal, porque também as coisas já estavam num outro tom, não é? Não acho que não tem a ver com. Sim. Acho que o episódio também tinha um teor diferente dos outros, que os outros para mim. E eu percebo que as pessoas não gostem, lá está, mais uma vez que os visados não gostem, sejam os anjos, ou seja o Salvador, seja quem for, porque acho que nós somos todos muito mais iguais do que diferentes e não gostamos muito, à partida, as pessoas não gostam muito, gozem com elas, não é? Sim. Claro. E que neste caso que sublinhem coisas, ou seja, o meu trabalho é sempre de observar e procurar um padrão, não é uma coisa que eu acho risível, mesmo que a pessoa não ache, e normalmente eu acho que é neste desencontro que a pessoa se sente um bocadinho melindrada, que é,
está aqui a gozar com uma coisa que nem faz sentido, percebes? Acho que às vezes há estes encontros, porque é que ela vê graça nisto? Imagina o caso do Salvador, lembro-me que um dos episódios era sobre ter uma grande atenção à roupa, não é? E que roupa é que ia pôr, e a importância da roupa. E eram os líricos e os líricos e os céticos. Eu, céticos, vendo de fora, achei aquilo tudo muito cómico, ou seja, tanto essa coisa da estética e depois como toda essa teorização sobre uns são mais líricos, outros são mais... Aquilo para mim é cómico. E o meu exercício é sempre sobre isso, não é? E às vezes as pessoas veem muito, e mesmo nos comentários, não é? Acham que é um bife e acham que é ela a dizer que não gosta dele. Mas quando eu achas que é sempre gostei muito diferente do Salvador quando e das estás a coisas que ele faz. escrever, quando estás a escrever e pensas, ok, é um colega de profissão, tens algum... Não, eu imagino, ou seja, eu já Exato. prevejo Exato. que vai dar assim no fundo mais sangue nos comentários. Não faço por causa disso, mas também não deixo de fazer por causa disso. Eu sei que vai criar assim uma espécie de frisson, porque não é uma coisa muito habitual e até se fala muito daquela suposta regra de não se fala de colegas de profissão. Eu acho que não se fala, é no sentido, eu não falo mal deles, ou seja, não ando aqui a dizer-te, olha, sabes, Gustavo, eu não gosto de não sei quantos. Mas achas que não acho que o falaste espetáculo mal dele é mau. deles? Acho que não. Eu não vejo isto nunca como falar mal, senão pela mesma lógica é como aquelas pessoas que dizem só fala mal dos anjos, fala mal de não sei quem. Para mim não é falar mal, é fazer um exercício sobre alguma coisa e também nunca é sobre o trabalho deles. Ou seja, no caso, se calhar no do Sinal de Cortes, pode dizer assim, é sobre a biografia dele, é um trabalho, é verdade, mas é sobre a forma como ele relata a sua vida. Enquanto que se calhar e diz-me assim, mas o extremamente desagradável sobre o Pedro Teixeira da Mota tem coisas do podcast dele, sim, mas ou seja, eu não, para mim não é interessante, nem acho que fosse para as pessoas que ouvem, eu ir pegar num sketch ou num espetáculo de alguém e fazer a análise daquilo, do início, olha, o Gustavo tem um espetáculo, vai apresentar amanhã. E de repente, o teu espetáculo estava na Netflix e eu pegava naquilo como peguei, por exemplo, no Sou Georgina, não é? E analisava, Sim. porque ali é uma espécie de uma ficção, não é? Não estás bem a ser tu estás a ser, posso gostar mais ou menos, mas a minha intenção de extremamente desagradável não é fazer crítica cultural, portanto não é analisar se os meus colegas fazem este ou aquele trabalho, se eu gosto ou não, isto acho que não tinha interesse nenhum. Eu estou sempre a analisar o discurso de uma pessoa e para mim é-me rigorosamente igual se essa pessoa é o Bruno Nogueira, se é o Gustavo Santos, se é o Daniel Leitão, com quem por acaso até sou casada, se são as minhas colegas, ou seja, é sempre alguém a dizer coisas num contexto, digamos, sério, ou seja, as pessoas depois podem defender-se assim, que tudo o que eu disse era a gozar. E se calhar, ou seja, é um entendimento delas. Para mim, eu quando as interpretei e analisei, é porque eu senti que não eram a gozar, ou seja, não me interessa muito analisar piadas feitas por outros humoristas, interessa mais os humoristas a serem eles próprios, como me interessa um coach a ser ele, ou um jornalista, ou seja quem for. E portanto, para mim não me faz sentido nesse aspecto haver a distinção desta pessoa tem esta profissão, portanto sobre ela não falo, só porque é a mesma que eu, uma coisa quase assim corporativista, que eu acho que a mim não me faz muito sentido, mas eu também sou uma pessoa sindicato, não é? Certo, eu sou uma pessoa um bocadinho, se calhar, antissindicalista e um bocadinho à margem assim desses grupos. Mas, por exemplo, o Salvador Martinha, e ele depois até falou disso, portanto, no espetáculo dele tinha a certa altura, e depois saiu do espetáculo, um beat sobre ti e o Daniel, não é? Tu, acredito, não sei se assististe ao vivo, eu acho que foi o único espetáculo. Sim, soube rapidamente. Lá está, claro. Esta tal coisa, nós portugueses somos muito cuscos e eu cada vez que havia um espetáculo, fosse em Estarreja ou em Amarante ou em Faro ou em Lisboa, recebia vídeos, recebia mensagens, as pessoas opinavam, umas gostavam, outras não, normal. E também, ou seja, ao falar disso, eu nunca parto do pressuposto que ele não pudesse fazer aquelas piadas. Ou seja, eu até acho bom que existam e que eu faço, ele responde de volta. Mas sentiste que ele estava a falar mal ou também achaste que era uma espécie de análise que... Eu achei que era a análise dele. Eu não vejo aquilo como ele falou mal de mim. Não ponho as coisas assim. Ele fez uma piada sobre mim. Depois podemos avaliar se achas a piada boa, má, etc. Ele próprio diz que não achou que fosse a melhor piada dele, não é? E portanto eu acho isso sempre interessante. Agora, que as pessoas não gostem, percebo perfeitamente. E aliás, isso só se tornou tema. Eu já sabia da piada muitos meses antes, não é? Porque estava sempre a recebê-la e para mim isso não era tema. Só foi quando ele passou a falar disso no seu podcast também. Ou seja, ele fez todo um episódio sobre os motivos que o levaram a fazer aquela piada, que supostamente era eu ter em tempos gozado com a irmã dele. Lá está. Aquela ideia de que eu disse mal da irmã. Eu acho que falta aqui esse nome, Marta Gauthier. Marta Gauthier, exato. Eu acho que quando pomos, mas eu não, a Marta Gauthier por acaso não analisei tanto nas suas intervenções, enquanto ela não estava a dar entrevistas como humorista, estava mais numa coisa mais esotérica, não é? Que também é um tema, como sabes, adoro. Mas acho que é indiferente para o caso, ou seja, interessa muito mais as expressões que as pessoas têm, as coisas que as pessoas dizem. Acho isso muito, muito divertido. E no fundo eu acho que se calhar quando fizeste há bocado essa distinção, se calhar também era um dos problemas, entre aspas, que estava ali nesse beat do Salvador, e mesmo depois no podcast, era a ideia de que eu disse mal à irmã ou fiz mal à irmã. Sei que ele a certa altura até diz assim no podcast: não, e achei muito mal porque a minha mãe tinha estado lá uma semana antes
no programa delas, da Ana, da Joana e da Inês, e falaram muito bem com ela e tiveram muito bem, e depois faz aquilo à minha irmã. Eu não vejo a coisa como faz aquilo, ou seja, não vejo como estar a praticar o mal ou como se fosse uma agressão. Isto não quer dizer que a pessoa adore e goste, não é isso, mas não vejo como uma coisa má, pérfida. Para mim é igual, eu posso estar aqui contigo hoje e amanhã, se achar que fizeste uma coisa muito gira, Pronto. eu também não minto, não é? Pronto, Digo logo ao que venho. E portanto percebo que as pessoas às vezes sintam assim como uma traição de género. Então éramos amigos e agora faz-me isto, mas isso, eu não vejo isto como uma coisa de inimizade ou de outro território assim mais de agressão, e por isso eu acho que o nosso desentendimento pode estar aí. Ele diz que sentiu um pouco as dores da irmã, e eu entendo, e quis, no fundo, que ele diz que estava a praticar ali uma espécie de vingança ou ajuste de contas. Eu percebo, acho que também talvez por isso não tenha corrido tão bem, como acho que se ele tivesse feito no seu estilo, que é o estilo que eu aliás admiro e acho muito engraçado, havia milhares de piadas para fazer comigo, e talvez ter sido movido por essa coisa meio negativa, numa raivinha, sim. Talvez o tenha prejudicado, e acho que o feedback que eu tinha, e que ele se calhar também teve, acredito, dos seus seguidores e das pessoas que iam ver os espetáculos, é que de repente não parecia bem ele, não era muito o estilo que se está habituado a ver no Salvador. Agora, não quer dizer que não possa fazer e que não esteja completamente à vontade para o fazer, e eu nunca sugeri que as pessoas não fizessem piadas sobre mim, mesmo coisas que eu nem sei se configuram como piada, como as coisas que aparecem no livro do Sinel de Cordes, também não acho em momento nenhum que ele não pudesse fazer. Acho ótimo que faça. Tu neste momento estás sem extremamente desagradável, como estavas a dizer, podes ser uma pessoa normal, mas depois o mundo atira-nos às vezes coisas que, pronto, uma pessoa imagina, era bom agora a Joana ter um extremamente desagradável, portanto vou ser um bocado pretencioso e se calhar dar-te aqui algum espaço, no sentido em que existiu uma declaração de Cristina Ferreira sobre um caso obviamente muito grave de uma violação de uma menor de idade, em que basicamente ela sugeriu que os violadores estão na adrenalina do momento, não iam lá prestar atenção à rapariga a dizer para parar, não é? Basicamente terá sido isto. Deixa-me acrescentar, a TVI lançou um comunicado. Sim, e também fala em termos como manipulação. Fez-me lembrar alguém. Fez lembrar alguém, não é? Mais uma vez recebi muitas mensagens com esse comunicado, e de facto acho que as pessoas também associaram a isso, porque e também é uma coisa que me acusam muitas vezes, não é? Tirar coisas do contexto, é uma discussão já muito antiga. Normalmente as pessoas visadas e que não gostaram dizem sempre aquilo está fora de contexto, e eu acho que depende do que é que entendermos por ter o contexto. Se ter o contexto é eu precisar de mostrar a entrevista toda de uma hora, então sim, e até porque é impossível. Para mim, tirar do contexto, olha, obviamente os Anjos a cantar o MotoGP no Ídolos estão tirados de contexto, não é? Aí sem dúvida, não é? Aliás, é esse o processo humorístico. Exatamente. Agora, quando faço um extremamente desagradável, por exemplo, sobre uma entrevista de alguém, eu não sinto que esteja a tirar as coisas de contexto, eu não finjo que a pergunta foi uma e a pessoa respondeu outra coisa, e acho sempre curioso quando as pessoas alegam isso, e o que eu sugiro sempre é, então, sugerir às pessoas que vão ouvir, normalmente não vão porque têm mais que fazer, mas ouçam os podcasts inteiros que eu ouvi e digam-me se isto está de alguma maneira descontextualizado ou se está só resumido, pronto. E aqui achei muito curioso, eu também vi este programa da Cristina Ferreira, posso garantir que aquilo não está tirado de contexto de forma alguma, e aqui estou à vontade, porque eu nem falei sobre o assunto, lá está, estou a falar agora pela primeira vez, e não percebo como é que se pode alegar ali que a coisa esteja fora de contexto. Parece aquela desculpa fácil, não é? Exatamente. E não só é alegar que estão a descontextualizar a afirmação, como ameaçar eventualmente. E ameaçar processos para quem continuar a comentar. Eu acho que acho que também foi um erro em que os Anjos caíram, e eu pensei que as pessoas pudessem ter aprendido alguma coisa com isso, nomeadamente a Cristina Ferreira, que foi até uma grande defensora dos Anjos ao longo do processo, nessas entrevistas, etc. E que eu sinto que é uma pessoa que tem alguns problemas por vezes com a liberdade de expressão, porque em tempos também foi ao Parlamento sugerir quase que se criminalizasse as mensagens que são deixadas nas redes sociais, comentários. Fez um livro também, só com comentários obviamente deploráveis, que lhe eram dirigidos. Não estou a defender esses comentadores, só não acho que a solução seja punir, proibir. Acho que isso é sempre má ideia. Parece-nos uma solução rápida para estancar o problema, mas acho que abre-se um precedente muito perigoso se começarmos assim a controlar o discurso das pessoas. As pessoas escrevem e depois são responsáveis pelo que dizem. Se de facto aquilo for discurso de ódio, que foi uma coisa que aconteceu também com os Anjos, se havia ameaças de morte, etc., eu acho que eles faziam muito bem em processar essas pessoas, não é por estarem a escrever numa rede social que não são elas e que não estão a dizer aquelas coisas. Agora, no caso da Cristina, eu acho que ela tem esta relação complicada com a liberdade de expressão, e percebo até que às vezes me interessasse limitar a liberdade de expressão. Até para ela era-lhe muito útil, tendo em conta a quantidade de vezes que ela diz coisas que saem ao lado. Era bom que não pudesse falar tanto, porque muitas vezes eu acredito, mesmo que sem querer, acho que não se apercebe muitas vezes das coisas que está a dizer e da gravidade que podem ter.
E é como se ela estivesse a falar uma língua e nós outra, percebes? E acho que ela não percebe porque é que nós todos vimos esta gravidade naquelas declarações e faz-me lembrar aquelas pessoas que entram na autoestrada em contramão e pensam que os outros estão todos ao contrário, não é? E acho que a Cristina Ferreira neste momento está a viver um momento desses e acho que é uma coisa muito marcada em várias intervenções dela, assim, uma espécie de machismo do qual nem se apercebe, ou seja, tanto numa coisa tão séria como esta, como outra que aconteceu em tempos, que era uma rapariga também que tinha marcado um encontro no Tinder ou uma aplicação do género e tinha sido esfaqueada e a Cristina escolheu as palavras poxa jeito, também péssima ideia, mesmo que não seja exatamente isso que quer dizer, as palavras importam, não é? E portanto temos que ter cuidado com ou não, eu até sou defensora que as pessoas não tenham cuidado com o que dizem, porque a mim dá muito jeito, mas perceber que o disseram. E depois até em discussões mais comezinhas, como sabes, eu gosto dessas questões e acompanho mais do que a crónica criminal, discussões sobre programas de televisão, sobre revistas cor-de-rosa, e sempre que há casos de homem e mulher, a posição da Cristina Ferreira muitas vezes, acredito que ela não se reveja nisso, até porque se afirma como feminista, etc. Acho que muitas vezes é uma posição um bocadinho machista. Aconteceu há pouco tempo num reality show um rapaz andar com duas raparigas. Exato. E a Cristina parecia sempre mais tomar as dores do rapaz, coitado, não é? O que é que ele havia de fazer? Estavam ali duas, do que propriamente pôr-se no lugar das outras pessoas. Está na adrenalina ali 24/24. E portanto a Cristina Ferreira para mim é sempre, devo dizer que Ficaste com pena então de não ter esta semana um episódio. Fico sempre, mas depois penso assim, também me sabe bem não acordar às 5:30 para escrever aquelas coisas, então depois passa-me. E a Cristina é de facto uma personagem recorrente e devo dizer que no espetáculo também aparece como grande aliada dos anjos e eu diria que se calhar a piada que corre sempre melhor e que arranca mais reações das pessoas também envolve de certa maneira Cristina Ferreira. Pronto, deixo esta. Porque assim já não é só para pessoas que estão interessadas no caso dos anjos, pessoas que se interessam pela Cristina Ferreira também podem vir. Tu que chegaste a colaborar com ela, atenção. Cheguei. Exatamente. E deve-nos bem. Pelo menos dei-me bem. Mas lá está, eu acho que há um bocadinho essa confusão, não é? Tipo, então, mas trabalhou com ela e agora diz estas coisas? Sim. Ou seja, trabalho com as pessoas e tenho opiniões sobre elas também. Claro. Muito bem. Joana, para um beat final, o que é que nos trouxeste? Olha, não é propriamente um beat, até porque eu final. Continuo a não ser assim uma espectadora assídua de stand-up. E portanto, eu não sou espectadora assídua de nada, se quiser dizer a verdade, porque esta série que eu estou a adorar. Ouvinte assídua, pelo menos serás. Ouvinte sou de muita coisa que não recomendo a ninguém. Esta série, o X, estou a adorar. A questão é, estou a adorar ao ponto de já ir nesta 5ª temporada que estreou agora? Não, estou no início da 2ª. Porque foi numas férias que comecei a ver e depois tive que parar. Depois tive a ilusão que agora, nesta fase um bocadinho mais calma, ia conseguir ver. Ainda não consegui retomar, mas estou muito ansiosa. E foi daquelas séries que eu vi o primeiro episódio, eu adorei logo. Acho que está escrita de uma maneira incrível, tem muita graça. E acho muito gira também a relação que elas estabelecem, não é? Uma humorista mais velha, da velha escola, exatamente. Que já está naquela fase na América em que atua nos casinos, etc. É assim um grande nome, mas a cair um bocadinho em declínio, e depois uma jovem acabada de começar a sua carreira no stand-up. E também acho muito divertida o choque de gerações, não só a parte de duas humoristas muito diferentes a tentarem trabalhar em conjunto, como o lado da rapariga muito woke e a reação que uma velha geração tem a isso. Acho esse choque muito engraçado. De alguma forma encontraste paralelos com o início de carreira de Joana Marques, guionista? Acho que alguns sempre, no sentido, olha, a cena que trago aqui é um dos primeiros encontros de profissionais que elas têm, em que, neste caso, a mais nova escreveu piadas para a Deborah, ela é Deborah, não é? Deborah Vance. Eu confesso que nunca ainda não vi vi a série. Tens que ver. Ela escreveu piadas para a Deborah Vance e está-lhe a apresentar as piadas, e isso, claro que para mim é relatable, digamos assim, porque eu já estive nessa posição de tu chegares assim ainda muito imberbe, com medo, tens medo ainda de dizer as tuas piadas em voz alta, porque ainda não te percebeste. Uma coisa que depois rapidamente percebes é que toda a gente, até os humoristas mais incríveis e que tu mais admiras, fazem piadas péssimas, porque isso é um processo para chegar a outros melhores, não é? E tens que passar essa vergonha inicial, e para mim isso era muito difícil, estar em reuniões de brainstorming e dizer em voz alta piadas que tinha feito em casa. O Eduardo gosta desta e terem que dizer assim, não, essa não. Isso dói-te sempre um bocadinho, depois vai deixando de doer à medida que percebes que faz parte. E portanto sim, se tivesse que comparar aquela pessoa a alguém, eu diria que o nosso equivalente português seria a Ana Bola, embora a Ana Bola seja muito mais querida e muito mais simpática do que esta é assim uma diva, mas que tem muita graça. E olha, recomendo que tu vejas. Estou espantada de não teres visto. Não, exato, já havia também a Mrs. Maisel, que também era sobre comédia, que eu comecei a ver, depois não
Nunca acabei e pronto, olha. Mas tenho andado a ver, e já agora deixo aqui a recomendação, uma série documental da HBO que é Neighbours. Ainda não que é vi, sobre ainda não vi nada. disputas entre vizinhos reais, entre vizinhos nos Estados Unidos da América, do género, este pedaço de terreno de 5 centímetros é meu, não é teu, e mas pronto, é tipo... e depois a loucura americana de... Mas é real ou ficção? Real. É tipo reality real, TV. mas parece... Aquilo é uma mistura daqueles programas bizarros do TLC com uma coisa mais documental, estilo, não sei se viste o How To with John Wilson, Não que era vi. uma coisa do... Sei o que é, mas não vi. Da HBO também, ou tipo o Nathan For You do Nathan Fielder, coisas desse género. Aquilo é uma mistura estranha. Depois tem um ritmo dos filmes do Josh Safdie, o Marty Supreme, não sei o quê, porque ele é produtor executivo. Aquilo é uma coisa bizarra. O último episódio, então, bizarro. Tem um imigrante português de repente lá no meio. Pá, é bizarro, mas incrível e muito engraçado ao mesmo tempo. Também fica aqui a sugestão. Mas para terminar, vamos ouvir esse excerto de Hex. E Joana, ficou o apelo para as últimas pessoas, para os últimos lugares. Sim. Em Lisboa. Agora era triste ficarem comprem. ali 3 ou 4 lugares vazios. Exato. Acho triste já agora. Principalmente em Lisboa, não é? Pronto, podem Não, ir em todo lado. em todo lado, Mas acho que nos outros já não há. já não há, não é? Sim, Exato, sim. é isso. Pronto. 85 mil bilhetes dá nisto. Joana, muito obrigado por Obrigada, teres eu. regressado ao Humor à Primeira Vista. A Joana Marques está em Joana Marques Pic no Instagram, o Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast, com excertos em vídeo do episódio. As fotografias do episódio são de José Fernandes, a fotografia de capa é também de José Fernandes, com design de Tiago Pereira Santos. Um agradecimento especial ao Tiago Filipe pela voz do genérico e ao Rui Mirama pela ajuda. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Gustavo Carvalho, estou no Instagram e TikTok em Gustavo Rito Carvalho. Quinzenalmente, à sexta-feira, escrevo sobre o que se anda a passar no mundo da comédia na newsletter Humor à Primeira Vista.